Era uma manhã de sol brilhante quando Jesus e seus apóstolos atravessavam a poeirenta estrada que levava à vila de Sicar, na região de Samaria. As conversas eram leves, marcadas por risadas e discussões amigáveis sobre as parábolas que Jesus havia ensinado nos dias anteriores. Entre os apóstolos, Mateus, o ex-coletor de impostos, compartilhava entusiasticamente suas reflexões, ainda tentando se desvencilhar dos velhos hábitos de julgamento e ceticismo. Ao se aproximarem da vila, um grupo de samaritanos estava reunido perto do poço, um local de encontro comum para as tarefas matinais. A presença de estranhos não era incomum, mas a chegada de um conhecido mestre judeu, acompanhado de seus seguidores, provocou murmúrios e olhares cautelosos. A tensão entre judeus e samaritanos era uma ferida antiga, alimentada por décadas de desconfianças e conflitos religiosos. Inconsciente do ambiente carregado, Mateus, absorvido pela energia do momento, fez um comentário audível o suficiente para ser ouvido por alguns samaritanos. É surpreendente ver que até em Samaria as sementes da verdade podem ser plantadas, apesar do solo árido de suas tradições. A intenção de Mateus era refletir sobre a universalidade da mensagem de Jesus, mas as palavras saíram carregadas de condescendência. Eli, um jovem samaritano que já enfrentará preconceitos e zombarias por sua fé, ouviu o comentário de Mateus. Suas experiências passadas fizeram com que as palavras soassem como mais um insulto, não apenas a ele, mas a todo o seu povo. O rosto de Eli endureceu, e o que começou como um belo dia rapidamente se transformou em um cenário de hostilidade. Percebendo a mudança na atmosfera, Jesus imediatamente se aproximou de Mateus, colocando uma mão reconfortante em seu ombro enquanto observava a reação dos samaritanos. Com uma calma autoridade, Jesus disse: Mateus, às vezes as sementes da verdade precisam de um solo preparado com compreensão e respeito, não de julgamentos precipitados. Antes que a situação escalasse, Eli, impulsionado por uma mistura de orgulho ferido e desejo de confronto, se aproximou de Mateus. São as tradições de Samaria que nos mantêm fortes contra as tempestades de preconceitos. Talvez, mestre, vocês devessem aprender conosco como cultivar um coração que não julga pela superfície, desafiou ele, com os olhos fixos nos de Mateus. A tensão era palpável, e todos os presentes retiveram a respiração, aguardando a resposta. Mateus, sentindo o peso de suas palavras mal escolhidas, baixou a cabeça, reconhecendo seu erro. Jesus, sempre o pacificador, interveio com palavras de paz e uma proposta de diálogo. No entanto, o incidente já havia plantado sementes de desconfiança e raiva em Eli, que, embora recuasse momentaneamente, guardava no coração uma decisão firme de buscar reparação, não apenas para si, mas para toda a sua comunidade. O que começou como uma simples visita à vila agora se transformava em um teste significativo para a mensagem de amor e perdão que Jesus tentava espalhar. À medida que o sol se elevava, lançando longas sombras sobre as construções simples de Sicar, o incidente no poço tornava-se o sussurro acelerado que corria pelas ruas estreitas da vila. Eli, com o coração ardendo em ressentimento, se retirou rapidamente para o conselho de sua família e amigos mais confiáveis. Sua mente fervilhava com o insulto que ele percebera nas palavras de Mateus, e ele sabia que não podia deixar essa afronta passar em branco. Dentro da casa de seu avô, um respeitado ancião da comunidade, ele expôs o que havia acontecido. Suas palavras foram recebidas com uma mistura de indignação e cautela. Devemos responder com a cabeça, não apenas com o coração, aconselhou o ancião, sua voz trêmula mais firme. No entanto, o jovem estava impaciente, desejoso de defender a honra de sua comunidade de maneira mais concreta. Movido por um fervor juvenil e o apoio de seus amigos, ele planejou um ato de retaliação. Eles iriam interceptar Jesus e seus discípulos no caminho para a próxima cidade, mostrando que os samaritanos não tolerariam desrespeito. O plano era confrontar Jesus publicamente, exigindo um pedido formal de desculpas de Mateus, algo que, ele acreditava, restauraria o respeito pela sua comunidade e ensinaria aos forasteiros uma lição sobre humildade. Enquanto isso, no acampamento onde Jesus e seus discípulos repousavam, Mateus estava visivelmente perturbado. A reação de Eli o havia feito refletir profundamente sobre suas palavras e atitudes. Jesus,
observando seu desconforto, chamou-o para um passeio solitário, aproveitando a oportunidade para ensinar sobre o poder das palavras e a importância da empatia nas interações humanas. Veja, Mateus, cada palavra que falamos pode ser uma semente, para o bem ou para o mal. Nossa missão é plantar jardins, não incêndios, disse Jesus, enquanto caminhavam pela borda de um campo de trigo dourado. Mateus ouvia, seu coração pesado com o reconhecimento de seu erro. No dia seguinte, quando o grupo de Jesus preparava-se para partir, ele e um pequeno grupo de samaritanos os interceptaram no caminho. As expressões eram tensas, e a atmosfera estava carregada com a promessa de confronto. Eli deu um passo à frente, seu olhar fixo em Mateus. Aqui estamos para ver se a verdade que vocês pregam é a mesma que praticam, desafiou ele, a voz carregada de emoção. A situação estava prestes a escalar para um confronto aberto quando Jesus interveio. Com uma presença calma, ele se aproximou de Eli, olhando diretamente em seus olhos. Eli, vim para trazer a paz, não a divisão. Deixe-nos falar como amigos, não como inimigos, propôs Jesus, estendendo as mãos em um gesto de paz. Relutantemente, e um tanto surpreso pela disposição de Jesus em dialogar, Eli abaixou sua guarda. O grupo e os discípulos reuniram-se sob uma árvore próxima, preparando-se para um diálogo que poderia muito bem determinar o futuro de suas interações. A tensão diminuiu gradualmente, dando lugar a uma conversa cautelosa, mas necessária, sobre respeito mútuo e entendimento. O encontro sob a sombra da velha oliveira começou com olhares desconfiados e palavras medidas. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo, enquanto Jesus e seus discípulos se sentavam frente a frente com Eli e seus companheiros samaritanos. Embora inicialmente houvesse uma clara divisão entre os dois grupos, a presença tranquilizadora de Jesus lentamente aliviava a tensão. Mateus, sentindo o peso de suas ações anteriores, tomou a iniciativa, levantando-se para falar. Eu percebo agora que minhas palavras foram mal escolhidas e refletiram um julgamento precipitado, não a verdade que Jesus nos ensina. Peço humildemente seu perdão, disse ele, dirigindo-se principalmente a Eli, cujos olhos ainda reluziam com resquícios de ressentimento. Eli, cujo orgulho havia sido tocado pela sinceridade de Mateus, lutava internamente. Ele queria manter sua postura firme, mas as palavras do apóstolo e a atmosfera de abertura que Jesus cultivava começavam a derreter seu coração endurecido. No entanto, antes que ele pudesse responder, um dos seus amigos mais impetuosos, incapaz de conter sua própria ira, interrompeu bruscamente. Palavras são fáceis de dizer. Como podemos saber que vocês realmente respeitam nossas tradições e nossa fé? Desafiou ele, levantando-se com um olhar acusador dirigido a todos os discípulos. A situação ameaçava se deteriorar novamente quando Pedro, conhecido por seu temperamento ardente, começou a responder ao desafio com igual intensidade. Nós mostramos nosso respeito através de nossas ações, não apenas com palavras. E nossas ações seguirão o caminho que Jesus nos mostrou, disse ele, claramente irritado com a interrupção. Jesus, percebendo que o encontro estava à beira de um colapso, levantou-se com uma calma soberana. Vamos mostrar através de nossas ações, então, propôs ele. Eli, permita-nos participar de um de seus rituais. Deixe-nos entender e honrar sua fé, não como forasteiros, mas como companheiros na busca pela verdade. Surpreso pela proposta, Eli hesitou. A ideia de compartilhar um aspecto tão íntimo de sua fé com judeus era algo que ele nunca havia considerado. No entanto, influenciado pela atmosfera de genuíno interesse e respeito que Jesus encorajava, ele concordou. Amanhã é o dia em que celebramos o Festival das Luzes de Samaria. Vocês, que buscam a verdade, são bem-vindos para se juntar a nós. A decisão de Eli não foi apenas um passo em direção ao perdão, mas também um convite para uma compreensão mais profunda entre as comunidades. O que começou como um encontro tenso, agora prometia uma oportunidade para ambos os lados experimentarem uma união raramente considerada, tecendo uma nova trama no tecido de suas relações. No entanto, a aceitação do convite por Jesus plantava uma semente de preocupação em alguns dos discípulos e samaritanos mais tradicionais, que viam essa aproximação com ceticismo e uma ponta de desaprovação.
A noite terminou com um misto de esperança e incerteza, prenunciando os desafios que o Festival das Luzes traria. A noite antes do Festival das Luzes de Samaria encontrou a vila imersa em uma atividade frenética, com os habitantes preparando ornamentos e alimentos para a celebração. Enquanto isso, em um lugar tranquilo à margem da vila, Jesus conduzia seus discípulos, incluindo Mateus e Pedro, em uma sessão de reflexão silenciosa sob as estrelas cintilantes. Mateus estava particularmente introspectivo, ainda abalado pela reação de seus comentários e pelas consequências que quase precipitaram um conflito sério. Mestre, ele começou, sua voz carregada de insegurança. Como posso ter certeza de que não vou falhar novamente, que minhas palavras não serão mais uma fonte de dor para os outros? Jesus, com um olhar sereno, respondeu, a consciência de suas falhas já é o primeiro passo na sua transformação. A verdadeira sabedoria vem quando aprendemos com nossos erros e nos esforçamos para melhorar. Enquanto isso, Eli, incapaz de dormir, vagava pelas ruas vazias da vila, lutando com suas próprias dúvidas. A decisão de convidar os judeus para participar de um festival tão sagrado para sua comunidade pesava em seu coração. Seu andar o levou inconscientemente à casa de seu avô, onde encontrou o ancião sentado, contemplando um antigo texto samaritano. Avô, Eli começou, hesitante, como posso saber se estou fazendo a coisa certa? E se este convite apenas trouxer mais conflito? O ancião, colocando de lado o texto, fixou os olhos em Eli com uma mistura de firmeza e carinho. Eli, o verdadeiro teste de nossa fé não é como defendemos nossas tradições, mas como as partilhamos. Compartilhar nosso festival com aqueles que têm sido nossos adversários pode não apenas curar velhas feridas, mas também fortalecer nossa própria compreensão de quem somos. Inspirado pelas palavras de seu avô, ele retornou para casa com um novo sentido de propósito, decidido a abordar o festival com uma abertura que desafiaria tanto sua comunidade quanto os visitantes judeus. O dia do festival amanheceu claro e quente. À medida que Jesus e seus discípulos se aproximavam do local da celebração, eles podiam sentir a curiosidade e o ceticismo de alguns dos samaritanos mais tradicionais. O momento era carregado de potencial tanto para conexão quanto para conflito. A cerimônia começou com Eli liderando o ritual de acendimento das luzes, explicando seu significado aos convidados. Mateus, profundamente tocado pela beleza e profundidade da tradição samaritana, viu uma oportunidade de redenção. Ele pediu permissão para falar e, diante da assembleia, expressou um sincero pedido de desculpas por qualquer dor que suas palavras anteriores pudessem ter causado, enfatizando seu respeito e admiração pelo povo samaritano. Esta declaração, embora inicialmente recebida com surpresa, lentamente mudou a atmosfera. O gesto de Mateus, juntamente com a inclusão de Jesus e seus discípulos no festival, começou a tecer um novo entendimento entre as duas culturas. A noite avançava, e o que começou com hesitação gradualmente se transformou em celebração compartilhada, com samaritanos e judeus rindo e conversando como se velhas barreiras tivessem começado a se dissolver sob a luz suave das lanternas do festival. À medida que a noite do Festival das Luzes prosseguia, a interação entre samaritanos e judeus, inicialmente tensa, começou a se desdobrar em uma celebração genuína de compartilhamento e entendimento. Sob a cálida luz das lanternas, histórias eram trocadas, e risos ecoavam pelo ar fresco da noite, pintando um quadro de unidade que poucos poderiam ter imaginado apenas algumas horas antes. No entanto, no meio da celebração, um evento inesperado ameaçou desfazer o delicado tecido da nova amizade. Um pequeno grupo de samaritanos radicais, insatisfeitos com a presença de judeus em seu festival sagrado, começou a provocar alguns dos discípulos de Jesus. Palavras duras foram trocadas, e a tensão rapidamente se escalou para um confronto físico. Pedro, sempre impulsivo e protetor de seu mestre, estava prestes a reagir agressivamente quando Jesus, percebendo o tumulto, interveio com serenidade impactante. Com uma presença que comandava tanto respeito quanto calma, ele caminhou diretamente para o centro do confronto, suas mãos erguidas em um gesto de paz. Meus amigos, Jesus começou, sua voz clara e firme cortando a cacofonia de vozes raivosas, a verdadeira luz deste festival não são as chamas que queimam em suas lanternas, mas a luz da compreensão e do perdão que deve arder em nossos corações.
Surpreendidos pela intervenção de Jesus, ambos os grupos recuaram. A atmosfera carregada começou a dissipar-se sob o olhar penetrante de Jesus. Ele então se voltou para o grupo de samaritanos agressores. Vocês estão aqui para honrar as tradições que ensinam a importância da comunidade e da hospitalidade. Que tipo de honra é esta que escolhem, quando rejeitam seus próprios ensinamentos ao excluir seus irmãos? Envergonhados e incertos, os samaritanos olhavam uns para os outros, sua raiva se transformando em contemplação. Eli, testemunhando a transformação da noite de um potencial desastre para uma lição de perdão, deu um passo à frente. Inspirado pela coragem que observara em Jesus e pelo respeito que agora sentia por Mateus, ele se dirigiu aos seus companheiros samaritanos. Ele disse, com uma voz que agora carregava tanto autoridade quanto humildade, nós escolhemos iniciar este festival juntos como um sinal de nossa disposição em abrir nossos corações e nossas mentes. Vamos não desonrar esse compromisso agora com atos de exclusão e ódio. O apelo de Eli, apoiado pela calma imponente de Jesus, reverberou entre os presentes. Os agressores, agora claramente em minoria, abaixaram a cabeça em reconhecimento do erro, dissipando-se entre a multidão. À medida que a tensão se desvanecia, a noite retomava seu curso de celebração. Samaritanos e judeus, agora mais cientes das barreiras que tinham superado, encontravam-se em conversas mais profundas, partilhando não apenas alimentos e músicas, mas também as histórias e esperanças que formavam as bases de suas culturas. A noite, que tinha começado com festa e quase se transformado em conflito, terminava com uma sensação renovada de comunidade e um entendimento mútuo mais profundo. À medida que a última noite do Festival das Luzes chegava ao fim, um novo dia amanhecia com promessas de renovação e entendimento. As primeiras luzes da manhã banhavam a vila em tons dourados, refletindo o calor não apenas do sol, mas também do espírito recém-descoberto de comunhão que agora permeava entre samaritanos e judeus. Após os eventos da noite anterior, Eli e Mateus, agora figuras centrais deste novo despertar, decidiram organizar um encontro final antes da partida de Jesus e seus discípulos. Sob a copa de uma antiga figueira, um símbolo de sobrevivência e resistência, eles reuniram ambos os grupos para um momento de partilha e celebração. Eli tomou a iniciativa, de pé diante da assembleia. Ontem, vimos o que pode nascer do conflito quando abrimos nossos corações para o perdão e o entendimento. Hoje, convidamos cada um de vocês a levar uma mensagem de paz, para que as luzes que acendemos aqui continuem a iluminar nossos caminhos e nossas vidas, ele declarou, sua voz firme com convicção. Mateus, movido pela transformação que ele mesmo havia experimentado, também compartilhou suas reflexões. As palavras que falei em ignorância poderiam ter nos dividido para sempre, mas a paciência e a sabedoria de vocês, meus irmãos e irmãs samaritanos, e o ensino amoroso de Jesus, me mostraram um caminho melhor. Que possamos todos aprender a falar e ouvir com o coração aberto. Neste momento de vulnerabilidade e verdade compartilhada, Jesus se levantou para oferecer suas palavras finais. Este festival não será lembrado apenas pelas luzes que brilham à noite, mas pelas luzes que vocês acenderam em seus corações. Que cada um de vocês seja um farol de amor e perdão no mundo. Comovidos pelas palavras de Jesus, os presentes formaram um círculo, unindo mãos em um gesto simbólico de unidade. Foi então que uma surpresa emocionante aconteceu. Alguns dos samaritanos mais velhos, inicialmente relutantes em aceitar a presença dos judeus, adiantaram-se, cada um deles trazendo uma pequena lâmpada acesa, um símbolo tradicional de bênção e proteção. Um a um, eles passaram suas lâmpadas para cada discípulo, incluindo Mateus e Pedro, sussurrando palavras de esperança e encorajamento. Este ato de generosidade e aceitação deixou muitos com lágrimas nos olhos, pois não era apenas um presente de luz, mas um sinal de que as barreiras do passado poderiam ser, e de fato foram, derrubadas. À medida que Jesus e seus discípulos se preparavam para partir, a comunidade de Sicar acenava, não mais como estranhos, mas como amigos e companheiros de jornada espiritual. E enquanto eles caminhavam pela estrada poeirenta que os levaria a novos destinos, olhavam para trás para ver as lanternas de Sicar ainda brilhando, um lembrete luminoso de que a luz do perdão e da compreensão pode verdadeiramente mudar o mundo. Chegamos ao final deste vídeo emocionante,
onde vimos como o perdão pode transformar corações e unir comunidades. Se essa história tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e ajude a espalhar esta mensagem de paz e amor. Junte-se a nós nesta jornada de transformação. Clique agora e faça a diferença.